Oi! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a célula e sobre o processo de divisão celular. Então vamos iniciar aqui falando sobre a célula. Mas antes disso, observem bem essa frase. Todos os seres vivos são formados por células. Isso aí. Está entre aspas. Por que que está entre aspas? Porque não é uma frase minha. Essa frase é uma frase de vários cientistas, vários estudiosos, certo? Que passaram aí por todo esse percurso e que hoje já foi derrubada, né? A gente sabe que não são todos os seres vivos que são formados por células. A gente tem sim uma grande parte dos seres vivos formados por células, mas nós temos seres acelulares, que por sinal de 2020 para cá, para 2021, tem sido muito falado sobre isso, porque nós temos aí os vírus, né, que são esses seres vivos acelulares, seres capazes de ter reprodução e metabolismo, mesmo que dependentes de outra célula, mas que tem essa capacidade, tá? Então, muito cuidado quando virem essa frase aí, uma frase bem famosa da nossa ciência, mas que toda regra tem exceção. Então, os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus, já hoje descobertos há algum tempo, tá? E esses seres formados por células, eles podem se classificar de acordo com a quantidade de células que eles têm. Se tiver uma célula, eu chamo de unicelulares. Se tiver mais de uma célula, eu chamo de pluricelulares. Então, aqui a gente tem uma imagem dando o exemplo desses seres. Na primeira imagem, eu tenho aqui um ser vivo unicelular, certo? Que é o glena, né? Quem são os seres unicelulares que a gente tem? As bactérias, os protozoários, certo? Alguns fungos, porque existem fungos que são pluricelulares também, tá bom? E quem são os pluricelulares? Nesse caso aqui a gente tem o musgo, né? Mas tem as plantas, tem nós animais, nós somos pluricelulares. Nós temos alguns fungos também, como orelha de pau, entre outros, tá? Então existe aí uma grande variedade de seres, tanto unicelulares quanto os pluricelulares. Nós temos as algas, que existem algas uni, existem algas pluri. Os fungos que eu já falei, existem fungos uni, existem fungos pluri, tá? Agora, já as bactérias não, elas são uni. Já nós, animais, somos pluri. Então, dependendo da quantidade de células, tem essa classificação. E a célula, que é o nosso tema lá do início. Como é a estrutura de uma célula? Então, aqui a gente tem um esquema de uma célula animal, certo? Para falar basicamente o que tem uma célula. Então, uma célula básica, ela vai ter membrana plasmática, certo? Que está aqui embaixo o nome. A gente vai ter o citoplasma, que está aqui do outro lado o nome, que é essa parte de preenchimento, também chamado de hialoplasma. E a gente vai ter o núcleo que está aí no centro, esse mais lilás, mais arroxeado. Então, eu tenho três partes básicas de uma célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembrando que isso é se eu estiver falando aqui da célula animal. Por exemplo, se eu fosse falar lá da célula bacteriana, não teria isso. Por quê? Porque a célula bacteriana é a célula que eu chamo de procariótica. É uma célula mais primitiva, onde ela vai ter apenas membrana plasmática e citoplasma. O núcleo não vai estar delimitado por membrana, então ele vai estar disperso no citoplasma, tá? Agora, já a célula animal, ela vai ter essas três partes básicas. Por quê? Porque é uma célula eucariótica. É uma célula que possui núcleo delimitado por carioteca, ou seja, por membrana nuclear. Professora, e a célula vegetal? Ela também vai ter membrana plasmática, vai ter citoplasma e vai ter núcleo, com a diferença nessas partes básicas que ela tem uma parede celular externa à membrana plasmática. E outra diferença vão estar aí nos organóides, também chamados de organelas, que aqui na célula animal a gente tem os específicos da célula animal, na célula vegetal a gente tem algumas diferenças básicas, que é tema de outro assunto, tá?
E aí essas células, elas são o nosso nível básico de organização, tá? Então, quando a gente fala de organização corporal, a gente tem a célula como a menor unidade viva do nosso corpo. Por que menor unidade viva? Porque ela desempenha funções vitais. Aqueles organoidezinhos, a gente vai ter lá várias funções, certo? A gente vai ter os lisossomos, que vão fazer a digestão na célula, os ribossomos, que vão fazer a síntese de proteínas, tá? As mitocôndrias, que vão fazer a respiração celular e produção de energia, o complexo de Golgi, que vai armazenar substâncias, o retículo endoplasmático, que vai realizar o transporte de substâncias, que ele tem aí a sua subdivisão em liso, que além de transporte faz produção de lipídios, e o rugoso, que além de transporte faz produção de proteínas, tá? Então, lá nas nossas células, a gente vai ter vários organoides. E por isso eu digo que ela é uma unidade viva, a menor unidade viva. Quando eu tenho lá conjunto de células, eu vou ter o que no nível de organização? O tecido. Quem são os tecidos? Tecido epitelial, certo? Tecido muscular, tecido nervoso, entre outros. E aí, um conjunto de tecidos vai formar então o órgão, que nesse exemplo aqui a gente tem o estômago, mas tem vários órgãos no nosso corpo. A pele é um órgão, certo? Que é o maior órgão do nosso corpo, é a pele. Por que que a pele é um órgão? Porque é formada por tecidos, tá? A gente vai ter aqui tecido epitelial, tecido sanguíneo, a gente vai ter aqui tecido conjuntivo, entre outros. Então, a pele é nada mais, nada menos do que um órgão, por ser formada por um conjunto de tecidos. E um tecido é formado por um conjunto de células, tá? Então, tenho a pele, tenho o estômago que está aqui na nossa tela, eu tenho o coração, eu tenho o fígado, eu tenho o pâncreas, tem vários órgãos aí formando o nosso corpo. Quando eu tenho vários órgãos desempenhando uma função semelhante, eu já digo que tenho um sistema, que nesse exemplo nós temos aqui o sistema digestório, mas além dele nós temos outro sistema, sistema nervoso, certo? Nós temos o sistema endócrino, que é o das glândulas, temos o sistema cardiovascular, que é o sistema circulatório, chamado, entre outros que também são temas de outras aulas. E aí, esse conjunto de sistemas, temos então o nosso organismo. Então, a base de tudo foi onde? Lá na célula. Professora, mas a célula não é formada por partes menores? É, mas a gente está falando em níveis de organização, considerando a célula. Por quê? Porque ela é a menor unidade viva do nosso corpo, tá bom? E aí, um fato interessante que a gente tem que falar é lá do núcleo, que nós comentamos lá atrás, que é o quê? Delimitado por uma membranazinha chamada de carioteca, por isso eu lembro aqui que eu estou falando da célula eucarionte, a nossa célula animal, tá? E esse núcleo, ele também é subdividido por partes. Olha, a gente vai começar lá pelo centro. A gente tem o nucleolo, que é a parte central. A gente tem o nucleoplasma, que é essa parte de preenchimento do núcleo. Temos o envelope nuclear ou carioteca, que é essa membrana que delimita o núcleo, e temos os poros. Por que que eu estou chamando a atenção para o núcleo? Porque é no núcleo que se concentra o material genético da nossa célula, certo? Esse material genético que vai dar origem às nossas características, que faz com que a gente pareça com o pai, com o avô, com o tio, seja com quem for. Por quê? Porque nós temos uma carga genética dessas pessoas com quem nós nos parecemos, tá bom? E aí, eu vou falar de quê? Já que eu estou falando de carga genética, eu vou falar dos cromossomos. Então, os cromossomos são o quê? São o nosso material genético, que ele pode vir de quem? Do pai e da mãe. Há uma mistura desse material genético para que a gente tenha as nossas características, como eu falei. Ai, por que que fulano parece mais com o avô paterno? Porque ele herdou o cromossomo lá do pai, que herdou do pai dele, ou seja, do avô, certo? E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer graças aos nossos gametas. Gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, certo? E aí, os nossos gametas têm quantos cromossomos?
O gameta masculino humano tem 23 cromossomos. O gameta feminino humano tem 23 cromossomos. Quando eu junto 23 cromossomos masculino com 23 cromossomos feminino, eu tenho o quê? Um zigoto. E o meu zigoto vai ter o quê? 23 mais 23, que dá 46 cromossomos. Por isso que aí do ladinho do gameta masculino tem N, indicando N cromossomos, e do feminino também, N cromossomos, que é 23 na espécie humana. E lá no zigoto eu tenho o quê? 2N, porque N mais N é 2N, que é o dobro de N, que nesse caso é 46 cromossomos, tá? Aqui a gente tem a representação de como é que acontece isso, utilizando como exemplo os cromossomos sexuais, tá? Os gametas do pai são de dois tipos. Ele pode ser X, que é um cromossomo que dá origem ao sexo feminino, e pode ser Y, que é um cromossomo que dá origem ao sexo masculino. Já o da mãe, não, a mãe só tem X e X, tá bom? Então, teoricamente, quem determina o sexo é quem? É o gameta masculino. Por quê? Porque se eu receber o gameta masculino X, o filho é uma mulher, já que a mãe só tem X. Se eu receber o gameta masculino Y, o filho é um homem, tá bom? Então, observem aqui no resultado. Primeiro, XX, feminino, porque recebeu o X do homem e X da mulher. Segundo, XY, sexo masculino, porque recebeu o Y do homem e o X da mulher. E, em sequência, a mesma coisa. Portanto, quais as chances de um casal ter um filho do sexo masculino ou do sexo feminino? Masculino ou feminino vai ser sempre 50%. Porque há 50% de chance dele receber o cromossomo X e há 50% de chance dele receber o cromossomo Y. Então, vamos considerar esse primeiro exemplo aí, sexo feminino. Eu recebi X cromossomos do meu pai, ou seja, 23, e recebi X cromossomos da minha mãe, ou seja, 23. X com X, 23 com 23, eu tenho o quê? 46 cromossomos, tá bom? E aí, é muito importante que a gente entenda que para ter a formação dos gametas, existe um mecanismo na célula chamado de divisão celular. É muito importante. E essa divisão celular ela pode ser de dois tipos, mitose e meiose. Vamos ver aqui a diferença. Já que eu estou falando de cromossomo sexual, eu vou começar aqui por esse que está mais pertinho de mim, meiose. Então, a meiose, o nome já sugere, meiose, meio. Significa dizer que você vai ter a divisão de cromossomos ao meio. Então, eu tenho uma célula 2N, chamada de 46 cromossomos, que sofre a primeira divisão meiótica, certo? E depois sofre uma segunda divisão meiótica, tá? O que que acontece? Na primeira divisão meiótica, essa célula que era 2N se dividiu em duas células N. E depois, cada célula N se divide em mais duas células N, tá bom? Então, é isso que acontece na meiose. É uma divisão de uma célula 2N para células N, que é a formação dos nossos gametas, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Então, a meiose ela é muito importante na formação dos gametas, ou seja, na perpetuação da espécie. E a mitose? A mitose, eu tenho uma célula 2N que sofre uma divisão celular e origina duas células 2N. Oxente, originou células iguais? Isso mesmo, ela origina células iguais, com a mesma quantidade de cromossomos. Então, qual é a importância da mitose? Crescimento celular, renovação celular. Como assim? Por exemplo, a gente cresce lá com 40, 50 centímetros. E aí, quando a gente cresce, vai virando adolescente, virando adulto, chega a 1 metro e lá se vai. Então, como é que isso aconteceu? Graças à mitose. Porque a mitose promoveu aí esse crescimento celular. A gente se corta e esse corte ele vai cicatrizar. Graças a quê? A uma renovação celular feita aí porque existe a mitose, certo?
As nossas células morrem, as células sanguíneas, por exemplo, elas morrem, as hemácias com 120 dias aproximadamente morrem. E por que existem novas hemácias? Graças à reprodução celular do tipo mitose, tá? Então, resumindo, a mitose é uma célula 2N que origina duas células 2N, ou seja, origina células com a mesma quantidade de cromossomos. Importante para renovação celular, substituição celular, crescimento celular. Meiose, uma célula 2N originou 4 células N, com a metade de cromossomos. Importante para quê? Formação dos gametas e perpetuação da espécie. Certo? Então, aqui a gente vai encerrar essa nossa fala sobre a célula e a divisão celular e vamos estudar para fazer dar certo.